Esta semana eu propus para você um cenário aqui do envelope com dinheiro. Mas hoje eu vou propor outro cenário. Vamos supor que você queira mudar o seu país e você se candidata a deputado federal. E você ganha. Você se elege pelo seu estado e você ganha como deputado federal. E daí um colega seu, de partido, vem e te fala o seguinte: olha só, tem uma empresa aí que vai dar um dinheiro pra gente. Ela vai depositar $100 mil pra gente numa conta para que a gente vote num projeto. Vote sim no projeto de lei. E você, todo constrangido, né? Primeiro mandato, não, eu não quero me queimar, não quero participar de uma coisa assim. Qual é a chance de ser pego? Eu não quero participar. E o cara fala, tem zero chance de ser pego. $100 mil, mais de R$500 mil na sua conta para você votar sim no projeto de lei. Vai lá e vote sim, nada mais. Ninguém vai descobrir. Vai para uma conta offshore, num paraíso fiscal, numa conta que não é no seu nome, ninguém vai descobrir que você recebeu esse dinheiro. É só para votar sim. E daí você percebe que outros políticos, né, da sua base, sabe, do seu partido, também vão votar sim. Você não sabe se eles estão envolvidos nesse esquema ou não. Outros políticos de outros partidos vão votar sim. Então você para e pensa. E aí? Você nessa posição, deputado federal, votar sim num projeto de lei e receber por isso mais de R$500 mil. Você faria isso? Você votaria sim ou não? Diga aí no comentário. Eu pergunto isso aqui porque se você disse sim para esse cenário, se você disse que votaria a favor desse projeto de lei para receber o dinheiro na sua conta, você acabou de se tornar um político corrupto. Você acabou de se vender. Você acabou de praticar um crime, inclusive. É claro que pode ser realmente que jamais seja descoberto isso. O dinheiro vai para sua conta lá no paraíso fiscal, se divertir com aquele dinheirinho, talvez jamais seja descoberto, mas pode ser que tenha algum jornalista desgraçado que comece a investigar esse caso e chegue a uma lista com os nomes dos deputados que receberam grana dessa empresa. E aparece o nome lá. Eu falo isso, né? Eu conto essa história aqui para que você veja, né, como são as coisas. No primeiro caso que eu propus essa semana, a vastíssima maioria das pessoas, sei lá, 95% das pessoas, disseram que não ficariam com o dinheiro no envelope. Caiu o envelope da bolsa de uma mulher e a pessoa vai devolver. Não tem nem questão. Muita gente nem parou para pensar, né? Eu vou e devolvo, obviamente. Mas nesse caso, eu vou supor aqui, eu vou fazer uma projeção aqui, que uma grande parte das pessoas, talvez até a maioria das pessoas, tenha dito sim, por que não? Isso não vai prejudicar ninguém, é um crime sem vítima. Por que não pegaria esse dinheiro, R$500 mil, que uma empresa está me ofertando? A pessoa se corrompe sem achar que tem grandes males nisso, né? Sem achar que, bem, qual o problema? Isso aqui não é para passar pano para corrupção, não, gente. Não é um exemplo para poder, sabe, relativizar a corrupção. É só para mostrar aqui um aspecto que eu acho que vale explorar hoje, né? Porque o que aconteceu? Ontem, o ex-juiz, ex-ministro do Bolsonaro e atual pré-candidato à presidência Sérgio Moro fez uma live com Kim Kataguiri para revelar o dinheiro que ele recebeu enquanto trabalhava para uma empresa americana, dando consultoria para essa empresa. Na verdade, ele estava como sócio lá, né? A empresa se chama Álvares e Marçal. E o Sérgio Moro trabalhou para essa empresa depois de ter deixado o Ministério da Justiça e ele ganhou, para trabalhar ali 10 meses, ele ganhou o equivalente a R$3,5 milhões. 10 meses de trabalho. E daí a suspeita que surgia, né, a questão que surge em torno disso, uma questão moral em torno disso, é que essa empresa, Álvares e Marçal, ela é a empresa que está gerenciando, cuidando da massa falida de empresas como a Odebrecht e outras empresas que entraram em recuperação judicial por causa do desmonte decorrente da Lava Jato. Então, assim, pensa aqui na causa e efeito, né? Você tem um juiz da Lava Jato, um juiz que pune políticos, pune empresários e leva à destruição das empresas. E depois, alguns anos depois, essa mesma pessoa, esse ex-juiz, vai trabalhar na empresa que cuida da massa falida dessas empresas que ele ajudou a destruir. Então a questão é uma questão moral aqui, né? Até que ponto que você pode se associar com algo que você está lucrando agora com a destruição? Para mim, na verdade, isso nem é o pior. Para mim, o pior é o seguinte: deixa o cargo de juiz e vai trabalhar como ministro da Justiça de um governo do Bolsonaro que se elegeu graças ao fato de ele ter tirado o principal concorrente, que era o Lula na época, da corrida eleitoral. Ele, juiz, decreta a prisão do Lula, o Lula é preso, sai da corrida eleitoral, favorito, Bolsonaro desponta, e daí vence a eleição e ele vai trabalhar para o candidato que venceu. E isso para mim é muito pior em questões éticas. Pode ser que nos dois casos aqui, tanto no caso do Bolsonaro quanto no caso agora dessa empresa, não seja uma questão de crime ou ilegalidade, mas certamente desperta aqui alguns alertas em termos de moralidade mesmo, né, em questões éticas aqui. E mais do que isso, em 2019,
Um hacker invadiu o celular de muitas pessoas, dentre elas um procurador da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, que era um parceiro ali do Sérgio Moro, né? Unicarne os dois. E daí nessas conversas reveladas pelo Intercept, a princípio, depois outros jornais começaram também a entrar nessas reportagens, o que se viu ali, o que se descobriu ali, era um verdadeiro uso político da Lava Jato para perseguir certos políticos e proteger outros, ou ignorar outros, né, blindar outros. E havia uma intenção, obviamente, de destruir o PT e seus aliados. Então, ficou claro aquilo ali. Ficou tão claro isso depois que surgiram essas reportagens, que depois o Supremo foi e anulou vários casos que o Sérgio Moro tocou. De 45 sentenças dadas pelo Sérgio Moro na Lava Jato, 8 foram anuladas até agora, porque pode ser que outras sentenças sejam anuladas também. Então, assim, vários casos que o Moro tocou foram contaminados por essa parcialidade. Decidiu-se que o Sérgio Moro foi parcial, ou seja, um juiz deveria ser imparcial. Ele analisa os argumentos da acusação, analisa os argumentos da defesa, as evidências apresentadas, e ele toma uma decisão imparcial. Mas no caso do Moro, não. No caso do Moro, ele tinha uma predileção pela acusação, como se revela nas conversas do Telegram. Então, o modo como o Sérgio Moro agiu, um modo antiético na justiça, levou à anulação dos processos que ele cuidou da Lava Jato. De alguns processos, né? Porque ainda pode ser que outros venham a ser anulados. Isso demonstra para muita gente como ele não é esse bastião da moralidade, como ele não é, sabe, esse combatente da corrupção. Porque ao fazer isso, ao distorcer o processo judicial, ele corrompe o processo judicial também. Ao integrar o governo do Bolsonaro, o opositor do Lula, do candidato que ele retirou da jogada, também é um ato de corrupção moral. Também é um ato que ele demonstra ali que ele está disposto a qualquer coisa. E depois, quando ele entra numa empresa que lida com a massa falida de empresas que ele ajudou a quebrar na Lava Jato, também demonstra ali uma certa deformidade moral. Eu menciono isso porque agora, né, com essa história dos 3,5 milhões de reais, equivalente, né, ao que o Sérgio Moro recebeu nesse período, o Sérgio Moro foi e disse o seguinte lá na live com o Kim Kataguiri, que ele mostrava tudo, que ele é transparente, né, que ele não tem nada a esconder, então aqui estão aqui os documentos, os recibos, eu quero ver os outros agora mostrar transparência. E o fato é que quando alguém se candidata, ele tem que declarar os seus bens. Então, quando chegar na eleição, certamente Bolsonaro vai declarar, Lula vai declarar, o Ciro Gomes, o próprio Sérgio Moro, todos eles vão declarar o que eles têm de patrimônio. Isso será exposto, inclusive na imprensa, possivelmente. Só um detalhe aqui, né, abrindo um parênteses, é através disso que se percebe também o crescimento exponencial dos bens da família Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, por exemplo, né? E agora tem uma mansão de 6 milhões lá em Brasília. Então, isso vai demonstrando também como essas pessoas foram enriquecendo na vida pública. Fecha parênteses, entra numa frase que o Moro repetiu várias vezes, que ele disse, né, que ele não enriqueceu nem na vida pública, nem na vida privada. E aí a questão que está ali é o que é ser rico para essas pessoas, né? Porque você ter ganhado, em um ano, 3,5 milhões de reais, eu acho que para boa parte dos brasileiros é ser rico. É ser rico. Inclusive, se você ganha em torno de 15 mil reais por mês, você já está no top 1% dos maiores salários do Brasil. Então, uma pessoa que ganha equivalente aqui a 300 e poucos mil reais por mês, essa pessoa está entre as mais ricas do Brasil. Pode não ser bilionária, pode não ser o Jeff Bezos, pode não ser, sabe, o Bill Gates, mas é rico, né? Convenhamos. Então é um papo demagógico também dizer que ele não enriqueceu. Ele enriqueceu. Se não enriqueceu na vida pública, certamente enriqueceu nesses 10 meses aí, trabalhando para essa empresa, gerindo a massa falida da Odebrecht. Então aqui já é pego na mentira, né? Aqui já é pego na mentira, na distorção da realidade. Ah, não enriqueci. Sinceramente, se a pessoa pode perder o trabalho dela hoje e ficar 20, 30 anos sem precisar trabalhar e sem se preocupar se vai passar fome, essa pessoa é rica, não é possível. E daí tem um ponto específico que vale mencionar, porque o MBL e alguns ex-bolsonaristas estão encampando a campanha eleitoral do Sérgio Moro, né? Então, assim, tem lá Kim Kataguiri, tem Mamãe Falei, o Nando Moura participou essa semana de um evento para promover o Sérgio Moro, então essas pessoas não aprendem a lição, elas não aprendem a lição. Mas, de qualquer maneira, eles estão agora batendo na tecla da moralidade. E daí, ontem, logo após esse anúncio do Sérgio Moro, né, de mostrar quanto ele ganhou, o Renan Santos, do MBL, fez um vídeo. E tem um ponto interessante que ele fala ali que eu sou obrigado a concordar, que ele diz ali que, tradicionalmente, a classe média tem essa questão da moralidade, né? De não ser corrupta, de, sabe, bater no peito e falar assim, olha só, eu sou uma pessoa decente, você é corrupto. E daí esse discurso vai perdido com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro chegou ao poder e começa a distorcer tudo ali, inclusive com o escândalo de corrupção. Então a classe média ficou perdida. E daí, de repente, a classe média, segundo o Renan Santos, encontra no Sérgio Moro, sabe, esse norte. Olha só, tem alguém ali que não é corrupto. E aí, eu sou obrigado a concordar com ele nesse sentido de que a classe média tem de fato isso. Tem de fato essa noção da moralidade. Ou da falsa moralidade, né? Eu não sou corrupto, eu sou uma pessoa decente.
Quem fala muito sobre isso é o Gessé Souza. Trabalha isso na Classe Média no Espelho e trabalha no outro livro dele também, Elite do Atraso. Ele fala sobre isso, sobre como a classe média ela precisa se agarrar a essa questão da moralidade, porque ela não tem poder. Ela não tem poder nem dinheiro. Então ela tem que se agarrar na questão moral, no capital cultural dela, né, algumas relações que ela possui. E isso a diferenciaria da ralé, do resto, a pobraiada. Só que essa questão moral da classe média ela é um falso moralismo. O exemplo que eu dei no começo aqui é um teste, na verdade. É um teste desse falso moralismo. Porque a classe média não é corrupta porque ela não está em posições de poder. Ela não está em condições nas quais atos de corrupção dessa magnitude, R$500 milhão, ocorram. Ela pode se dar o luxo de recusar R$50 que ela recebeu de troco errado. Ela pode se dar esse luxo. Mas se ela cair nas malhas de um verdadeiro esquema de corrupção, aí é um teste. Aí é um teste real. Aí é um teste real. Quando a Marilena Chaui falou uma vez, né, que ela tinha ódio à classe média, que ela odiava a classe média ignorante, reacionária, sabe? Ela falava disso, em parte ela falava disso, dessa hipocrisia, desse falso moralismo, dessa noção de que, bem, o Sérgio Moro fez isso, mas ele não é corrupto. O Sérgio Moro fez isso, mas ele não, sabe, ele não distorceu a moralidade, ele não distorceu a justiça ao ser parcial, ele não distorceu a moralidade ao integrar o governo Bolsonaro, ele não tem nada a ver com o Bolsonaro, ele não distorceu o senso ético ao participar de uma empresa que gerencia a mais falida das empresas que ele ajudou a quebrar. Não, isso não é uma violação ética. Não, pelo contrário, ele é incorruptível, ele é honesto. Quero ver o Lula fazer isso. Quero ver o Bolsonaro fazer isso. Então, é aquela coisa, né? O falso moralismo bate no peito, mas aponta o dedo pro outro e, no final das contas, a questão não é bem isso, né? O negócio é um pouquinho mais complicado que isso. Essa percepção da moralidade nesse quesito corrupção é engraçado como ela é relacional, né? Os meus políticos, aqueles políticos que eu defendo, eles são morais, eles não fariam isso, ou não fizeram isso. Mas os dos outros são corruptos, os dos outros fazem isso. O problema da corrupção tem a ver com isso, né? Porque parece que é um crime sem vítima. Parece que é um crime que, bem, não impacta ninguém. Você não sabe qual a consequência. Então isso parece um pouco mais abstrato, né? Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí, sobre o pronunciamento ontem de Sérgio Moro, né? Mostrando o quanto ele ganhou e como ele é pobre, coitadinho, né? Um pobre, sabe, passando necessidade. Ajudem o Sérgio Moro, por favor. Não enriqueceu. 3,5 milhões em 10 meses não enriqueceu. Imagina. Imagina o que pra ele é dinheiro, né? Se 3,5 milhões não é dinheiro, o que é dinheiro pra esse cara? Me diga aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau.